E aí, através de uma ministração da TV, eu comecei a assistir e eu comecei a falar assim, nossa, então Jesus me ajuda a sair dessa aqui, porque eu não estou conseguindo sair sozinha, né? Eu me sentia como se eu estivesse dentro de um quarto escuro, fechado, onde fosse um quarto bem pequenininho, fechado. Eu me sentia desse jeito ali dentro. Era o tempo inteiro me sentindo assim. E um dia eu orando, eu estava, na minha cabeça eu estava dentro desse quarto, tudo escuro, fechado. E eu estava orando. E de repente eu vejo uma luz vindo do teto. Sabe como se tivesse colocado um holofote? Sei. Eu senti exatamente essa luz. E esse quarto se iluminou. E eu me via ajoelhada, orando com essa luz em cima de mim. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a intensificar mais as minhas orações. E eu comecei a entender o que era a conexão com Jesus. E eu falei, eu vou procurar uma igreja. Eu preciso de uma igreja. Eu preciso de pessoas que me ajudem. E eu comecei a ir para a igreja. E mesmo indo para a igreja, eu me envolvi com um rapaz. Aí comecei a ir para a igreja e me envolvi com esse rapaz de 38 anos. E eu 22. E aí, ele me pede em casamento. Eu aceito. Ele começa a ir para a igreja comigo. Quando eu aceitei, ele parou de ir para a igreja. Aí eu falei assim, mas por que você parou de ir para a igreja? Ele falou, porque agora eu já te conquistei, eu não preciso ir mais. Eu falei, mas você falou que ia para a igreja comigo, né? Eu tô começando a ir, eu tô gostando, eu quero muito ir. Ele falou, não, não vou. Eu não vou. E aí ele me conta que ele é espírita, que ele é médium. E que ele não ia abandonar a religião dele para ir comigo. E foi assim um baque para mim. Eu falei, oh, Jesus, de novo isso está acontecendo comigo, né? E fiquei tão ruim, eu fiquei tão mal. E aí, quando ele falou que não ia mais para a igreja, que eu falei para ele assim, então eu não quero mais ficar com você, eu não aceito porque eu não quero mais sofrer, não sei o que. Ele me prendeu na casa dele. Eu fiquei 3 dias na casa dele, presa. Luzia, eu não podia ir ao banheiro. Ele me levava com a mãe dele, falava, vai junto com ela no banheiro. Ela não vai sozinha. Porque ele tinha medo que eu pulasse a janela, sei lá, do banheiro. E ele falava, não, ela não vai. Para ela ir no banheiro, vai junto. E a mãe tinha que ir junto, ficar na porta. Foram 3 dias presa. Ele confiscou meu celular. Eu não podia falar com ninguém. E a minha irmã tentando falar comigo para entender o que estava acontecendo. Por que eu não estava voltando para casa. E eu não podia atender. Até que eu descobri onde estava meu celular. Peguei meu celular, liguei para ela, falei, tô aqui, expliquei a situação para ela. Ela falou, vou mandar a polícia. Aí eu falei, não manda, porque se você manda a polícia é capaz dele fazer qualquer coisa. Não manda, eu vou dar um jeito de sair. E apaguei a ligação, guardei o celular de novo, fingi que nada tinha acontecido. Depois de 3 dias eu falei para ele, eu preciso sair, eu tenho que trabalhar, preciso voltar a trabalhar. E foi que ele me deixou sair, achou que eu ia trabalhar e ia voltar. Era festa, era final de ano, então eu trabalhava em um banco, era recesso. E aí ele achou que eu fosse trabalhar e ia voltar para casa dele. E dali eu fui trabalhar, voltei para minha casa, avisei na portaria que ele não podia entrar. E foi quando eu consegui, graças a Deus, eu consegui fazer com que ele não me procurasse mais. A partir dele, você acabou comigo. Meu Deus. Você acabou comigo, você saiu e não voltou mais. Onde já se viu, a gente ia casar, você aceitou se casar comigo. Imagina se eu tivesse me casado com esse homem, Luzia. Jesus, podia estar morta. Podia estar morta. Se a minha irmã tivesse enviado uma polícia ali, de repente eu podia estar morta. Claro. Um namoro completamente tóxico com um narcisista. Aliás, esses 2 relacionamentos que eu tive, né? Foram com homens narcisistas, namoro completamente tóxicos. Foram 2 namoros que acabaram comigo. E aí eu falei assim, acabou. Aqui acabou. Senhor, agora estou indo para a igreja, eu estou seguindo a tua palavra, eu quero aprender mais e eu quero estar contigo, somente contigo. Eu não quero mais me envolver com ninguém. E eu vivi um tempo assim, eu falei, eu não quero mais me envolver com ninguém, Jesus. Eu já sofri tanto, eu não quero mais sofrer. E comecei a trabalhar, estudar, e pensar só em mim.
Falei, agora vai ser só o Senhor e eu. Meu único relacionamento vai ser com Jesus a partir de agora. E foquei nisso, só no meu relacionamento com Jesus. Até que eu trabalhando, conheci meu marido. E aí ele começou a trabalhar na mesma... Eu trabalhava em banco e ele começou a trabalhar na mesma agência que eu. E aí a gente ficou amigo. E durante 1 ano, ele ficou ali tentando, conversando, tentando me conquistar. E eu falava assim, eu não quero me envolver com ninguém. A partir de agora será eu e Jesus, só isso. Eu não quero mais me envolver com ninguém. Até que um dia ele me convidou para ir no cinema. Aí falei, tá bom, né? Meu amigo mesmo, a gente era amigo dentro da agência, a gente conversava sobre muitas coisas. E fui no cinema com ele. E ele falou assim, eu queria namorar com você. Eu falei, não, esquece, não tem como. Eu tô numa outra época da minha vida. Eu tô assim, vivendo para Jesus. E dentro da agência que eu trabalhava, eu era reconhecida como a intocável. Ele fala muito bem isso. Ele fala blindada. Assim, tava blindada. Ninguém podia tocar, ninguém chegava perto. E ele falava assim para mim, nossa, por que as pessoas falam lá na agência que você é intocável? Eu falo, não sei, talvez seja meu comportamento, né? Não sei, pode ser que seja isso. E ele falou assim, mas, poxa, eu queria muito namorar com você. Eu falei, não tem essa possibilidade, esquece. Não tem essa possibilidade, eu agora vivo para Jesus. Eu não quero me envolver com mais ninguém. Eu já tive 2 envolvimentos, sofri demais. Não quero mais. E ele falou assim, mas o que eu tenho que fazer, né, para te conquistar? Eu falava assim, olha, nós 2 somos como água e vinho. Meu marido era de balada, ele gostava de ir para sexta, sábado para balada, sabe? Falei para ele assim, não, eu sou evangélica. Falei para ele, só vou para a igreja. Sabe, já para espantar mesmo, né? Para deixar bem longe. Não, sou evangélica, só vou para a igreja. Eu trabalho, eu vou para a igreja e eu vou para a faculdade. Então, nós 2 não temos absolutamente nada a ver. Então, esquece. E ele falava assim, não, mas o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. E eu falei, comecei a pensar, será, né? Que realmente está nesse ponto? E comecei a orar. Falei, Senhor, se for da tua vontade, então as coisas vão mudar. E aí o Senhor vai mudar esse rapaz. E o Senhor vai tocar no meu coração também. Porque por enquanto eu não quero. Falei, eu não quero. E eu só vou me envolver agora, a partir de agora, se o Senhor me mostrar que é a pessoa com quem eu vou me casar. Senão eu não quero mais. E assim, Luzia, não é que eu namorava muito. Não. Pelo contrário, eu tive 2 relacionamentos que foram ruins. Onde eu não estava buscando uma família, onde eu estava projetando meu pai, porque foram 2 relacionamentos horríveis com pessoas, com homens mais velhos, que eu não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. E meu marido é 5 anos mais novo que eu. E eu falei para ele assim, não, então a gente não tem como namorar. E comecei a orar. Eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade, realmente, o Senhor vai tocar no meu coração, o Senhor vai fazer com que eu veja ele de uma forma diferente. E eu não vou namorar com ele se ele não for para a igreja. Porque eu quero que ele tenha um encontro com o Senhor. Não é nem com a igreja. Porque muitas vezes a pessoa vai para a igreja, mas nunca teve um encontro com Jesus. A pessoa passa 10 anos na igreja. E ela tem um encontro com a igreja. Ela tem um encontro com o ministério. Ela tem um encontro com louvor. Ela tem um encontro com o pastor. Mas ela não tem um encontro com Jesus. E eu falei para o Senhor, eu quero que ele tenha um encontro com o Senhor. Senão eu não quero também. Amém. E um dia eu cantava no coral da igreja. E eu falei assim para o Senhor, Senhor, se for da tua vontade, eu vou estar cantando no coral e ele vai entrar aqui. Ele vai ver. Eu estava cantando. Aliás, não tinha nem começado o culto ainda. A gente estava no coral posicionado. Quando eu olho para a porta, esse homem está descendo. Eu olho e falei, Senhor, é sério isso? Não consegui nem cantar, né? Eu falei, Senhor, é sério isso? É sério mesmo. Ele veio para a igreja. Ele foi. Era uma cantata de Páscoa. E a gente cantando ali, durante o tempo que a gente estava cantando, eu sentia, ele estava assim, totalmente entregue para Jesus. A primeira vez dele pisando na igreja. Deus. Ele estava totalmente entregue. Sabe quando você vê que a pessoa foi realmente tocada? E eu ali cantando, eu falava assim, Senhor, o senhor tem certeza? Eu vou ter que me namorar mesmo? Eu falava, Senhor, é ele?
E eu cantando e orando o tempo inteiro. Quando a gente saiu do culto, eu vi que ele estava emocionado de ter participado daquilo, sabe? E depois eu fiquei sabendo que ele já tinha ido em outras igrejas na adolescência, mas nunca tinha entendido o que era. E a partir daquele dia, nunca mais ele saiu. Que benção. E eu falo muito assim para as meninas hoje, né? Que ainda não são casadas. Busque primeiro um relacionamento em Deus. Não saia por aí atirando flechas em todo mundo e achando que vai dar certo. Porque é só decepção. Primeiro busca um relacionamento com Deus. Mas de verdade, um relacionamento com Jesus. Primeiro é o teu relacionamento com Jesus. Depois você procura alguém que ame mais a Jesus do que a você. Porque se você encontrar alguém, um homem que ama mais a Jesus do que a você mesma, ele vai pensar 1000 vezes. Pode até ser que você tenha decepção com ele? Pode acontecer. Né? Nós somos seres humanos, né? E a gente erra, a gente peca, né? Em todo tempo. Mas ele vai pensar 1000 vezes antes de te fazer sofrer. Porque ele tem uma aliança com Deus. E quando você tem uma aliança com Deus, em primeiro lugar, você não vai querer que um filho dele sofra. Você não vai querer... Você não vai prejudicar a pessoa que você escolheu para andar com você, porque você tem temor a Deus. Eu falo muito isso para as meninas. Busque primeiro alguém que ame Jesus em primeiro lugar. Para que elas possam chegar. E qual é o momento que essas mulheres têm procurado você, que você tem sentido? Qual que é o primeiro sinal que elas devem ir até uma mentoria? Infelizmente, a maioria me procura quando já não tem mais jeito. Aliás, tem jeito, porque para Jesus tudo tem, né? Mas quando elas enxergam que já não tem mais jeito. Quando elas falam assim, Ive, para mim acabou. Meu casamento acabou. Assim, a gente não tem mais diálogo dentro de casa, a gente vive como irmãos, fui traída inúmeras vezes, e aí elas chegam para mim. E eu fico muito feliz quando chegam os casais, porque raramente homem aceita, né? É super difícil, é tão difícil o homem aceitar vir, fazer terapia, é tão complicado. E as mulheres, elas são mais abertas. Mas eu falo que, assim, se cada um... se elas se dispusessem, se os casais se dispusessem a procurar um terapeuta logo no início, né? Do casamento, quando está vendo que a coisa não está indo bem, seria muito mais fácil. Mas quando procura, já sofreu muito. Geralmente as mulheres já sofreram muito. Já não acredita mais. Já não acredita mais que pode ser restaurado. E pode ser restaurado. Eu já vi muito casamento sendo restaurado, mulheres sendo restauradas. Porque a partir do momento que elas entendem que elas conseguem trabalhar nelas para trabalhar no relacionamento, tudo muda, sabe? E eu vivi isso dentro do meu casamento lá no início. Né? Quando eu me casei, eu não tinha entendimento nenhum do que era uma família. Tanto que quando eu me casei, eu não sabia cuidar de uma casa. Eu não sabia cuidar da família. E um dia orando, eu estava na cozinha do meu apartamento e logo no começo eu falei assim, Senhor, me ensina a cuidar da minha casa. Eu não quero que a minha família seja destruída. Eu não quero perder a minha família. O Senhor me ensina como é que eu devo cuidar da minha casa. Como é que eu devo cuidar do meu marido. Como é que eu devo cuidar dos meus filhos. E o Senhor me deu uma palavra, eu encostada na pia da minha cozinha. O Senhor me deu uma palavra, Ele falou assim, coloca a mesa. E na hora eu falei assim, como que é colocar a mesa? E o Senhor me disse, literalmente, coloca a mesa. Para o café da manhã, para o almoço, para o jantar, coloca a mesa. E aí eu aprendi a colocar a mesa. E eu falo para as meninas que assim, colocar a mesa, hoje a gente fala muito de mesa posta, né? Colocar a mesa não significa você ter uma toalha bonita, não significa você ter uma taça de cristal, não significa você ter aquele guardanapo de linho. Isso. É lindo. E se puder ter, amém, glória a Deus, né? Mas colocar a mesa é você literalmente chamar a tua família para estar na mesa com você. E o Senhor me deu essa palavra logo no início do meu casamento. E hoje é tão legal isso, porque eu tenho uma filha de 16 anos e eu tenho um filho de 13.
Olha, E eles são acostumados, né? Tomar café da manhã, almoço, café da tarde, jantar na mesa. E quando muitas vezes a gente está com um pouco de pressa, que a gente termina de comer e já levanta, a minha filha de 16 anos fala assim, não, peraí, não levanta não, a gente está conversando. Que delícia. Meu marido trabalha em casa, né? E também no escritório, e muitas vezes ele precisa comer rápido, né? E ele levanta e fala, eu preciso ir, tem reunião agora. E ela fala assim, não, pai, só mais um pouquinho. A gente está conversando. E é tão gostoso, porque nesses momentos, é um momento que, assim, a gente tem uma conexão Comunhão, tão grande com as crianças. E a gente consegue estar ali, extrair deles, sabe? O melhor, a gente consegue extrair deles como é que foi o dia na escola. A gente consegue extrair deles como é que está sendo, como que está com os amigos. A gente consegue extrair do marido como é que está sendo o trabalho. É ali nessa mesa. É o olho no olho, né? É o olho no olho. Isso é tão importante. E eu falo assim que o Senhor tem me dado essa palavra. Lá no início, coloca a mesa. E eu falo para as mulheres, coloca a mesa. No dia a dia, a gente acaba passando despercebido. Aí um come no sofá, um come às 9, o outro come às 10, né? Na frente da televisão, com o celular, principalmente. Né? Hoje você está ali engolindo e o celular está aqui. E eu falo para elas assim, esse momento da refeição é o momento que você tem comunhão com a tua família. É o momento que você precisa estar ali, olhando no olho de cada um deles. Vendo, sabendo, entendendo o que passa dentro de cada um deles. Mais que comer, é o repartir, né? É o estar ali, é a comunhão, é o tempo, é muito precioso. E eu acredito